Depois de uma cena em que Ivan Illich fora especialmente injusto e depois dissera a risa de explicação, que sem dúvida estava irritado, mas que isso se devia ao fato de não estar se sentindo bem. Ela, Praskovia, respondeu que ele, se ele estava doente, devia ser tratado e insistiu que consultasse um médico famoso. E ele foi. Seguiu-se tudo dentro do esperado, como sempre acontece. Houve o habitual período na sala de espera, uma atitude importante assumida pelo médico. Ele conhecia bem aquele ar de dignidade profissional. Ele próprio o adotava no tribunal. Os exames e as perguntas que exigiam respostas que levavam a conclusões óbvias e, obviamente, desnecessárias. Perguntas com um olhar grave e queriam dizer: deixe tudo conosco e nós resolveremos as coisas. Nós sabemos tudo do assunto e podemos resolver para você, como faríamos com qualquer outra pessoa. O procedimento era todo igual aos tribunais. Os ares que ele adotava no tribunal em benefício do prisioneiro, o médico adotava agora em relação a ele. O médico disse-lhe que este, aquele sintoma, indicava que isto ou aquilo ia mal com o paciente por dentro. Mas se esse diagnóstico não fosse confirmado pelos exames clínicos disto ou daquilo, então chegaremos a esta ou aquela conclusão. Se chegarmos a esta ou aquela conclusão, então, e assim por diante. Para Ivan Illich, só importava saber uma coisa: se o caso era sério ou não era. Mas o médico ignorou essa pergunta tão fora de propósito. Do ponto de vista do médico, tratava-se de um detalhe, não merecia ser levado em consideração. O problema, realmente, era avaliar todas as probabilidades e decidir entre um rim flutuante ou um apendicite. Não era uma questão de Ivan Illich viver ou morrer, mas de decidir. E nesse caso, o médico inclinava-se mais em favor do apêndice, com a ressalva de que a análise da urina poderia indicar uma pista totalmente nova, e então toda a questão teria de ser reavaliada. Tudo isso era, em menor proporção, exatamente o que Ivan Illich fizera de modo tão brilhante 1000 vezes ao lidar com as pessoas do tribunal. O médico concluiu tudo brilhantemente, olhando triunfante sobre os óculos para o acusado. A partir da fala do médico, Ivan Illich concluiu que as coisas não estavam bem. Mas para o médico, provavelmente para todas as outras pessoas, isso não faria a menor diferença. Enquanto que para ele era simplesmente terrível. E essa conclusão foi dolorosa, despertando um grande sentimento de autopiedade e de amargura em relação ao médico, que não se importava nem um pouco com uma questão tão importante. Mas não disse nada. Levantou, colocou o dinheiro da consulta em cima da mesa e falou com um suspiro: nós, os doentes, sem dúvida, fazemos muitas vezes perguntas inadequadas. Mas diga-me, de modo geral, assim por cima, esses sintomas lhe parecem graves ou não? O médico olhou severamente por cima do monóculo, como se dissesse: pedimos ao réu que se atenha a responder o que lhe for perguntado, ou seria obrigado a fazer com que o retirem da sala. Eu já lhe disse tudo o que julgava necessário, respondeu o médico. Os exames devem dar mais detalhes. Então, indicou-lhe a prova.